estamos caminhando já para o término da festa de Pêssach. Festa essa que reuniu em nossos lares familiares, amigos, fizemos as mitzvot, comemos matzá, bebemos vinho, maror, haroset e todos os manjares que a cozinha judaica produz ao longo dessa festa. E eis que no trecho da Agadá, que tenho aqui em minhas mãos e recitamos na noite do Seder, nós falamos Hi she'amda lavotenu velanu, Hi she'amda, Hi she'amda. Essa canção que nossos filhos e netos aprendem nas escolas e sinagogas, diz de uma promessa que foi dada por Deus ao nosso patriarca Abraham, de que essa promessa dizia que todo aquele que se levantou sobre os nossos antepassados se levantará sobre nós ou futuramente, e aquele que salvou os nossos antepassados nos salvará e salvará aqueles futuramente que tiver em momentos de adversidade, porque os inimigos e adversários do passado teremos no presente e teremos no futuro. Ou seja, toda geração vai levantar um adversário, mas Deus, o Todo-Poderoso, sempre está nos salvando. Esse trecho da Agadá é um trecho muito interessante, porque fala de uma promessa, e a promessa foi de Deus a Abrão, e a promessa de Deus a Abrão deixou muito claro que era uma promessa não só circunstancial, mas sim uma promessa de futuro. E ele, Abrão, viu com muita antecedência que em algum momento na história de sua família, seus descendentes iam parar numa terra estranha, que foi o Egito. Mas não ficou restrito do Egito. O texto diz que Abrão, quando ouviu essa promessa, ele dormiu, acordou e viu uma fala com Deus, ouviu essa fala. E antes da fala, diz que em grande medo e escuridão caíram sobre ele, Abrão. E na nossa literatura, e grande medo e escuridão caíram sobre ele, a literatura do Midrash diz, grande medo, escuridão caíram, significa Babilônia, Macedônia, Grécia, Roma, e eu acrescento, etc. Em todas as adversidades, nós tínhamos um componente importante. Qual o componente importante que nós tínhamos? Que nós iríamos entrar no momento de sofrimento e sair desse momento. Mas, de que forma iríamos sair? Nós íamos sair com respeito, nós íamos sair com admiração e nós iríamos sair com sucesso. Parece que há um pacto, há uma promessa que nas adversidades o povo, com seu poder de resiliência, sairá e produzirá na história da humanidade ensinamentos de admiração. Como pode um povo que passou tantos anos como escravo ser empreendedor na terra de Israel? Como pode um povo que passou o Holocausto ter hoje Israel como uma das maiores potências de high-tech no mundo? Essa capacidade de migrar do sofrimento para o sucesso é promessa feita de Deus a Abraão no Tanar, na Bíblia, que foi introduzido no texto que acabei de falar da Agadá. Por isso, ainda que nós estivéssemos contentes com essa observação, tem mais uma que
que eu gostaria de falar. Qual é? Como vêm os sofrimentos? Como é que as adversidades aparecem? Também isso foi pauta da nossa literatura. Todas as vezes que o sofrimento apareceu na história contra o povo de Israel, era para apontar quem era o judeu. Como se nós judeus não soubéssemos quem somos. Como se tivéssemos perdido a nossa carteira de identidade, o RG. As adversidades, às vezes, fazem resgatar a nossa identidade. E todas as vezes que a adversidade apareceram, o texto remete que houve uma tentativa assimilatória de unificar as identidades, não havendo mais singularidade, particularidade do povo e da nação. Isso faz parte do texto. Portanto, todas as vezes que houveram movimentos assimilatórios ou de adaptações da cultura judaica, o que se produziu não foi maior irmandade. O que se produziu foi maior adversidade. Quando nós estávamos mais focados na nossa cultura, mais apontados, nós tivemos mais sucesso. Portanto, cabe a nós escolher. Você quer se tornar singular na história por um movimento próprio ou por um movimento externo de adversidade? Por isso esse texto é de grande importância. É um texto que deve tomar conta da sua mesa agora, nessa reta final de Pêssach. E queira Deus que todos nós optemos em buscar a nossa identidade, a nossa singularidade por um movimento interno e não por um movimento externo. Pense nisso. Hag Sameach, Shabbat Shalom.